Irmão Jair, Tamara e Fernanda. R$1 por dia. Daqui até dia 31 de dezembro. Então, R$30 por mês é pouco, irmão. Hein? Não é? É pouco. Porque o meu alvo pessoal é mais do que isso. Você sabe disso. Não é? É mais do que isso. Então, vamos mobilizar para podermos fazer, no mínimo, o alvo mínimo é R$1 por dia, não é isso? Mínimo é R$1 por dia. Não é? Muito bem. Eu quero convidar aqui o Geazi. Geazi Celestino da Costa é missionário, mobilizador, voluntário aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele está acompanhado da sua esposa, a irmã Vanilda Campos da Costa. Fica em pé, Vanilda, que também é missionária junto com ele, né? Nesse trabalho de mobilizador voluntário. E eles estão, inclusive, plantando uma igreja no bairro Belvedere, em Ribeirão das Neves. Estão plantando uma igreja lá, sendo apoiados pela Primeira Igreja Batista do Santinho, também em Ribeirão das Neves. Então estão ali plantando. Geazi, eu o conheci há alguns anos, mais ou menos na década de 70, 70 e alguma coisa. Eu tinha mais cabelo, né? Na década de 70 eu conheci ele lá na Igreja Batista do bairro Goiânia. Antes de eu mudar aqui para a região do São Benedito, eu morava no bairro Goiânia. Então, conheci ele lá na Igreja Batista lá. Havia uma juventude forte lá, bonita, né? Boa. A gente participou algum tempo lá. Eu comecei a participar, confirmei minha decisão aqui e fui batizado aqui em 82. Mas no final dos anos... No final dos anos 70, conheci Geazi. Geazi também, a esposa dele estava lá, na época também, né? Não tem muito tempo não, né, irmã? Tem muito tempo não é? Então a gente louva a Deus por esse privilégio de vê-lo envolvido na obra missionária, trabalhando, cooperando e fazendo a obra de Deus. Temos encontrado aí nas reuniões que a gente tem da denominação, sempre ele está lá, ele, a esposa, acompanhado da Lisete e outros mais, para poder dar relatórios sobre o trabalho de missões nacionais. E é com prazer que nós vamos ouvir o recado que Deus tem para você trazer aos nossos corações nesta hora. Que Deus o abençoe ricamente. Amém. Obrigado, pastor Geraldo. Irmão, tem alguns anos, né? Eu e minha esposa, nós crescemos na mesma igreja e casamos lá. Mas de casados já temos 31 anos. Então, os irmãos imaginam. É um prazer estar aqui nessa igreja, irmãos, mais uma vez. Estivemos aqui há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, fazendo um culto de missões também. O pastor Geraldo estava aqui na época, não. Mas é um prazer estar com os irmãos de volta. Trago um abraço da irmã Lisete e da diretoria da Junta de Missões Nacionais. Como o pastor falou, nós somos missionários mobilizadores voluntários. O que é um missionário mobilizador voluntário? Há alguns anos, a Junta de Missões Nacionais, ela criou, né, esse papel desse missionário para trabalhar junto com os coordenadores estaduais nos estados. Então nós temos missionários mobilizadores voluntários espalhados por todo o Brasil. E voluntários porque a gente faz o trabalho voluntário. As viagens que a gente faz, tudo que a gente faz é voluntariamente. E Deus nos abençoe grandíssimo por isso. Temos feito muitas viagens missionárias pelo Brasil e uma experiência gratificante que eu desafio a qualquer irmão que pode participar dessas viagens missionárias promovidas pela Junta. Não quer crescer, quer ver como que é o campo, quer ver como que é a carência, quer ver como que é a dependência, o clamor das pessoas lá fora, faça uma viagem missionária. Ano passado nós estivemos lá no Amazonas, naquele barco missionário. Vale a pena participar dessas viagens. Bem, meus irmãos, sem mais delongas, eu gosto muito de falar também para os promotores.
promotor, ele tem um papel fundamental na igreja. Aliás, o promotor também é o missionário. Embora eu costume dizer que todo crente foi chamado para ser um missionário, pastor. Né? O primeiro campo de trabalho do irmão, na sua própria casa. O primeiro campo de trabalho do crente, o primeiro campo missionário é na sua própria casa. Mas Deus chamou missionários específicos. Um deles também é o promotor. Hoje a Junta de Missões não encara o trabalho do promotor como um cargo. Um cargo na igreja, não. É um ministério. Deus chama pessoas que amam missões para serem promotores de missões e promoverem missões nas igrejas. Então, é um papel fundamental. Nós dizemos que o promotor ele está entre a junta e a igreja. Ele é o braço da junta. Então, a gente estende a mão assim, ó. O corpo aqui é a junta e aqui é o promotor. Se tirar o promotor, fica difícil fazer missões na igreja, porque aí fica tudo por conta do pastor. E o promotor tem esse papel fundamental. E eu louvo a Deus pela vida de cada promotor. Irmãos, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no texto que nós já lemos, mas vamos abrir de novo. É o texto da nossa divisa, 1 João 4, 19. E vamos estar refletindo, meditando na palavra do Senhor sobre esse texto. Creio que todos nós podemos repetir uma só voz, falarmos todos uma só voz. Vamos todos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela existência da Tua igreja, da Primeira Igreja Batista de São Benedito. Ó Deus, te agradeço pela vida de cada membro. Te agradeço pela vida de cada um que se faz presente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, venha falar aos nossos corações, que Teu Santo Espírito esteja sobre as nossas mentes, nos iluminando, nos clareando a nossa mente para entendermos o Teu recado, a Tua mensagem nessa noite. Que este pregador não venha falar dele mesmo, mas aquilo que o Espírito Santo queira falar. Nós oramos no Teu Filho amado Jesus Cristo também. Nós vamos estar meditando sobre amor, excelência do caráter de Deus. Amor, uma palavra bonita. Amor, uma palavra que está nos lábios dos amantes, dos apaixonados, dos pais, das mães, dos filhos, às vezes nem de todos os irmãos. Porém, é uma palavra difícil de ser explicada. É uma palavra profunda. Uma palavra rica, principalmente o amor que Deus tem para conosco. Como é profundo esse amor. Como é profundo esse amor. Em 1989, Walter Trubisky escreveu um livro titulado Amor, Sentimento a Ser Aprendido. Porque o amor, a gente nunca se sabe o amor por completo. Há um tempo atrás, o pastor Geraldo deve lembrar, que ele é dessa época, a cantora Zilanda cantava uma música que dizia: se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, e toda a arte fosse transformada em pincel, não seria o suficiente para descrever o amor de Deus. O amor que Deus tem por nós. Não há palavras para expressar esse amor. Mas Jesus disse em Mateus 24, 12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos hoje vivendo, meus irmãos, uma época
que o ser humano tem perdido o amor ao próximo, tem perdido a afeição ao próximo. E é muito triste. Falamos tanto de amor, mas a prática tem se perdido. Eu sempre falo, eu questiono, falo que o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Que diferenças esses evangélicos têm feito no nosso país hoje? País conhecido pelo país da corrupção, do futebol, da prostituição. Qual é a diferença? Qual é a diferença que a bancada evangélica tem feito no Congresso Nacional? Qual é a diferença que as igrejas evangélicas têm feito aqui no estado de Minas Gerais? Qual é a diferença que as igrejas batistas têm feito no estado de Minas Gerais, com 853 municípios, com mais de 340 cidades ainda sem um trabalho batista, e mais de 300 igrejas para serem revitalizadas? Qual é a diferença? Se nós andarmos aqui por Santa Luzia, nós vamos ver muitas igrejas, muitas portas de igrejas. Que diferença que esses cristãos têm feito no mundo hoje? Não têm vivido o verdadeiro amor. Diferente dos nossos irmãos cristãos primitivos, lá em Atos. Lá se vivia o verdadeiro amor. Nós conhecemos a história, conhecemos os textos, que lá eles tinham tudo em comum, e cada um se distribuía seus bens, para que não houvesse falta entre eles. E o texto fala que o Espírito do Senhor acrescentava à igreja a cada dia aqueles que iam se salvar, e a igreja caía na graça do povo. Ah, como seria bom se nós realmente vivêssemos esse pleno amor, esse amor de verdade. Nós vivemos na época da era tecnológica, uma era que temos tantas invenções, tantas inovações tecnológicas, mas com ela vem tanta coisa ruim. A era tecnológica também trouxe muita violência através dos jogos eletrônicos. Quantos jogos violentos, jogos que os adolescentes, jovens, crianças ficam às vezes jogando. Uma era de consumismo, de egocentrismo. Uma época em que as pessoas não se interagem mais entre si. Temos tantos meios de comunicações para se comunicar. Eu lembro quando eu e minha esposa nós casamos, fomos viajar. Na época, para não deixar os pais preocupados, fomos lá na cidade onde a gente estava lá e mandamos um telegrama, que era o meio mais rápido para chegar e falar assim: nós chegamos, estamos bem. Hoje a gente tem o WhatsApp, chamada de vídeo aqui instantâneo. Eu tenho uma filha que mora lá em São Paulo, a gente conversa com ela através de chamada de vídeo. Meu neto também. Mas, irmão, essa era tecnológica, em vez de aproximar, na verdade ela trouxe distanciamento. Uma época que as pessoas, como diz, ficam no zap. Já há um estudo feito, realizado entre os adolescentes, e tem que ser concluído que os adolescentes da nossa época hoje têm dificuldade de se interagir, de relacionamento, têm dificuldade de relacionamento social, porque não sabem mais se comunicar um com o outro. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, nossos filhos, às vezes, nós estamos envolvidos nesse contexto. E
como que fica a igreja de Cristo? Temos um tema tão propício para essa época. Não há nada mais importante para a igreja de Cristo do que o amor. Nada mais importante. Se o amor falta o essencial. Se o amor falta o essencial. Se não há amor, a nossa religião ou a nossa fé torna-se uma vaidade, uma atividade sem sentido. Por que eu vou na igreja? Por que eu tenho que ir louvar, cantar? Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que ofertar para missões? Se não for por amor, meus irmãos, isso tudo torna-se sentido. Não há sentido. Aquele que for capaz de falar línguas, como diz lá em 1 Coríntios 13, que sabe tudo, se esforça para não perder nenhum culto, que dá ofertas grandes, mas não tem amor, ele não é nada. É o que diz 1 Coríntios 13. Se eu entregar até meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada, não é nada. Uma pessoa pode orar muito, pode orar o quanto quiser, pode dar a maior oferta, mas se não tiver amor, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Nós, em Missões Nacionais, costumamos dizer que a Junta de Missões faz missões. Não se faz missões com dinheiro, faz com oferta. Uma oferta dada com amor. Ela rende muito. 10 reais dado com amor vale mais do que 100 reais dado sem amor. Porque Deus quer o nosso amor. Não importa se eu vou dar 2.000 reais de oferta, mas se não for por amor, cada um contribua como convém, de acordo com o seu coração, de acordo com o seu poder. Quem pode dar 100 reais, dá 100, quem pode dar 50, quem pode dar 20, mas não existe oferta para Deus, uma oferta maior do que a outra. Existe oferta dada com amor, que Deus conhece cada coração. Então precisamos aprender a exercitar o amor de Deus. Nós precisamos buscar esse amor. Não um amor que é um pensamento, que é um sonho. Não um amor que vive só de palavra, mas o amor que se manifesta em ação. O amor, ele tem que ser manifesto em ação. Não adianta você falar que ama a Deus se a sua ação não corresponde a esse amor. Eu costumo dizer lá na congregação, às vezes nas igrejas onde eu passo, nós não somos conhecidos, nós não somos o que pensamos ser, na verdade. Nós não somos o que nós pensamos ser. Eu posso ter a melhor das intenções, eu posso ter o melhor do sentimento, eu sou aquilo que eu faço. As pessoas não veem aquilo que eu penso, as pessoas não veem meu sentimento, as pessoas veem aquilo que eu faço. Se a nossa ação como cristão, se nosso amor de Deus não for expresso em ação, as pessoas não vão ver, o mundo não vai ver. Então o amor que eu tenho a Deus tem que ser expresso em ação.
em ação. E esse amor nós não encontramos no mundo, pois o mundo não conhece a Deus. Ou melhor dizer, esse amor somente pode ter aquele que é conhecido de Deus. Só esse que pode ter esse amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só quem conhece o verdadeiro amor. Se alguém quiser falar sobre amor, deve reconhecer primeiro o amor de Deus. Deve ter esse amor de Deus nele, sobre ele. Somente dessa forma, somente observando como Deus manifesta o seu amor sobre nós. E a forma máxima desse amor foi quando Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho único ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. É que nós podemos dizer, quando nós reconhecemos que temos esse amor, que fomos lavados, transformados pelo sangue de Jesus, aí que nós vamos poder amar de verdade. Porque obras de caridade, boas ações eu posso fazer sem precisar amar. Tem tanta gente fazendo aí, não tem? Não estou julgando a intenção de cada um, mas as boas caridades, as boas ações, fazer o bem para alguém, nem sempre está ali expressando o amor de Deus. Às vezes outras intenções, como alguns grupos por aí, não para expressar o amor de Deus. O amor, na verdade, ele não é só um sentimento, ele é uma decisão de agir. É a decisão de agir de determinada maneira, mesmo que isso implique em sacrifício. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus fez por nós. Por isso que nós devemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Quando o apóstolo João diz isso, ele não estava dizendo simplesmente só porque Deus nos amou primeiro. Ele estava querendo dizer que a essência de Deus é o amor. Que Deus quando o homem criou o mundo, quando pecou, Deus amou tanto a sua criação que já preparou o plano de redenção. E em toda a história, a iniciativa do homem aproximar de Deus, a iniciativa sempre foi de Deus e por amor, nunca foi do homem. Por isso que nós devemos amar a Deus. O texto lá de 1 João 4, 9 a 11 fala sobre isso. João 3,16, que nós chamamos de texto áureo da Bíblia, que todos conhecem, ou deveriam conhecer, todo cristão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Expressa esse amor de Deus. Interessante nesse versículo, eu costumo dizer que, quando eu vou evangelizar as pessoas, Deus amou o homem de uma maneira tão grande, mas tão grande, que não encontrou palavra para expressar o tamanho desse amor. Aí falou de tal maneira, que mandou o filho dele, né, morrer na cruz por nós. Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor, o quê? Para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos nada, nós éramos meros pecadores. Jesus me amou. Jesus nos amou. Em João 13, nós lemos o texto lá que diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A maneira completa de Jesus amar, amou até o fim.
até o fim, até a morte de cruz. E vocês acham que foi fácil para Jesus? Ah, ele era filho de Deus. Era fácil. Mas a gente esquece que Jesus estava aqui na terra e ele era 100% homem também. E naquela oração lá do Getsêmani, a gente vê ali a fragilidade do Jesus homem. Chega para os discípulos, os 3 discípulos mais chegados, que chamam, né? Fala: olha, minha alma está aflita até a morte, a ponto, eu estou sentindo aflição a ponto de morrer. Então vigie, fica aqui, vou vigiar comigo aqui um pouquinho. No momento que ele mais precisava deles, eles não vigiaram em oração com ele, porque era Jesus que tinha que enfrentar esse momento sozinho. E a gente vê a luta ali, ó, do Jesus homem. Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus estava em agonia ali, falando assim: Senhor, está pesado, está difícil, é pesado para mim. Eles vão me açoitar, eles vão me esmurrar, eles vão me bater, eles vão me chicotear, eles vão me humilhar, Senhor. É isso que Jesus estava falando. Pai, afasta de mim esse cálice, é um sofrimento muito grande, eu estou sentindo aqui o peso dos pecados. Jesus, o homem, ele falando. Mas falou: mas se todavia, faça o quê? Tua vontade, não a minha. Se entregou por amor, renegou sua própria vida por amor. Por amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque Jesus nos amou até o fim e se entregou por nós, porque é a nossa responsabilidade. João 14,5 fala: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. É nossa responsabilidade amar. Como é que eu vou demonstrar o amor de Cristo os perdidos lá fora sem amar? Como é que eu vou demonstrar o amor de Cristo por tantas pessoas que estão precisando sem amar? Jesus disse em João 15,14 que vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, porque ele nos amou, devemos amar uns aos outros, porque é um mandamento de Jesus. Em João 13,34 ele fala: o novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei também, vocês amem uns aos outros. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, porque a forma de nós darmos testemunho é o amor. A forma de darmos testemunho é o amor. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amado uns aos outros. Foi isso que Jesus falou. Se nós amarmos uns aos outros, primeiro os irmãos aqui, mas depois os lá de fora. Como é que eu vou amar a maior comunidade cigana do Brasil, que está em Minas Gerais? Só o amor de Cristo em meus corações. Como é que eu vou amar os ribeirinhos da Amazônia, que são mais de 37 mil comunidades ribeirinhas esquecidas pelo governo? O tempo que nós tivemos só em poucas comunidades. E navegação lá para o Rio Amazonas, navega até um mês para chegar numa comunidade. Nós estivemos lá e vimos de perto o que é a casa do ribeirinho. É aquele palafim também que vocês irmãos viram na televisão, aquelas casas fincadas nas águas. A gente entra naquela casa, meus irmãos, não tem móvel nenhum na casa, só a rede pendurada. E para entrar na casa daquela a gente tem que tirar o sapato. Costume dele, a gente tira o sapato. Porque lá naquela sala toda, sem móvel nenhum, é que eles usam para fazerem as suas reuniões, as suas refeições.
Nem cama tem rede. Às vezes o fogão, quando tem, às vezes o fogão a lenha. Nós temos que amar esse povo. Se não tiver o amor de Deus, nós quem é que vai lá levar o amor de Deus para eles? Devemos levar o evangelho a todo mundo. Lendo em Marcos 9,35, o texto fala que Jesus andava por todas as cidades e aldeias, anunciando o evangelho. Então devemos amar. É a prova de amor. Mas às vezes a gente não pode ir. A gente pode o quê? Ofertar. Eu vou expressar esse amor em forma da minha oferta. E uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, que todos nós devemos aprender: nós não temos nada neste mundo, nada é nosso. E às vezes eu vejo alguns falando assim: minha casa, meu carro, meu isso, nada é seu, meu irmão, tudo é do Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Tudo é do Senhor, até as pessoas lá fora que ainda não converteram, tudo pertence ao Senhor. Por isso que tem um destino para aqueles que vão aceitar Jesus, porque tudo é dele, ele que é o dono de tudo. Nós não temos nada, somos meros administradores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E às vezes a gente fecha o coração. Outra coisa que eu aprendi, que nós não vamos levar nada deste mundo. Isso todo mundo já sabe, né? Dizem que cachorro não tem gaveta. Mas uma coisa nós vamos levar, sabe o quê? As almas que se converteram a Cristo. Nós somos instrumentos para isso. Sou um instrumento de Deus para levar as almas a Cristo, tanto quando eu evangelizo, mas quando eu oferto. Eu estou sustentando os missionários que estão no campo, que estão fazendo trabalho, e lá almas vão render a Cristo. Então eu participo também dessa colheita, através das minhas ofertas, através das minhas orações. Devemos aprender com isso. E quando nós ofertamos, Deus não nos deixa faltar nada, nada. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque é a prova de que nós somos nascidos de Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como nós precisamos aprender a viver isso, meus irmãos? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a única maneira de eu expressar o amor é através de ação. Eu não só por palavra, mas ação. Por isso, porque Ele me amou, amo o próximo, não por uma imposição, não por uma obrigação, mas como forma de gratidão, de retribuição a Deus. Porque Ele me amou, multiplico discípulos de Cristo, levando esse amor aos 4 cantos do país, aos 4 cantos do mundo. Missões mundiais, estaduais e nacionais. Porque Ele me amou, nós devemos fazer sobre isso. E graças a Deus nós como batistas temos essa compreensão que missão é um todo, é um conjunto. Não, a igreja é responsável por fazer missão aqui local, essa é a responsabilidade da igreja. Mas simultaneamente ela faz missão no Estado, no Brasil, no mundo. Atos 1:8. É isso? Mas recebereis virtude ou poder do Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunha tanto até os confins da terra. Não é mesmo? E graças a Deus nós temos essa compreensão. Porque Ele me amou, oro para que os que ainda não conhecem esse extraordinário amor sejam alcançados por Ele. Porque Ele me amou, oro para que os que ainda não conhecem esse extraordinário amor sejam alcançados por Ele. Precisamos, irmãos, realmente amar, demonstrar o amor de Deus, preocupar.
Demonstre o amor de Deus para o seu vizinho. Se ele te xingou, te maltratou, bate lá na porta dele e leva um bolo. Eu fiz um bolo aqui para a gente tomar o café junto. É ele. Mostra o amor de Deus para ele. E às vezes nós não fazemos isso, ficamos acanhados. Precisamos agir mais, demonstrar mais em ação. Porque Ele me amou, o reparto que tenho com os que têm pouco ou nada. Nós somos muito ricos, meus irmãos. Porque nós ainda temos um Deus que supre todas as nossas necessidades e não vai nos deixar faltar nada. Eu tenho experiência isso na minha vida. Deus supre. Porque Ele me amou. Eu tenho que amar os surdos. O Brasil tem mais de 9 milhões de surdos. Pessoas que pouco o governo tem se importado por eles. Mas, para a graça de Deus, nós temos uma igrejas que a língua oficial já é a Libras. Porque Ele me amou. Nós temos as Cristolândias. Temos hoje 47 Cristolândias pelo Brasil. Só em Minas Gerais, nós temos lá na Rua Itapecerica, temos lá em Betim, temos em Muriaé e a feminina, lá em Governador Valadares. E vocês acham que é barato manter a Cristolândia? Sabe qual é o custo da Cristolândia lá de São Paulo? Eu tenho dados uns 2 anos atrás. O custo mensal de uma Cristolândia de São Paulo lá ficava em R$200 mil. E é sustentado pela nossa oferta, graças a Deus por isso, meus irmãos. É porque nós temos que demonstrar esse amor. Nós temos que demonstrar esse amor aos nordestinos. Em 2017 nós estivemos lá no Rio Grande do Norte, no Vale do Açu, mas é o mais pobre do Rio Grande do Norte, que nos impactou muito também de ver tanta pobreza. Pessoas literalmente passando fome. Teve lá a gente é dividido por equipe, teve uma equipe que foi numa casa, ligou desesperada assim, porque por graças a Deus nós conseguimos muitas doações e levamos cestas básicas. E uma equipe chegou numa casa na hora do almoço, praticamente, para evangelizar. E as pessoas estavam da casa, a família inteira, estavam comendo manga verde, porque não tinha nada para comer. Manga verde com sal. Seria a alimentação deles naquele dia. E nós foi providenciado cesta lá para aquele povo. E um povo assim, tão receptivo, diferente daqui de Minas, mais receptivo que o mineiro, porque o povo receptivo é aquele pessoal nordestino. As casas na cidade lá, tudo, uma cidade bem pobre que a gente foi, na cidade de Itajá. Então, casas emendadas umas na outras assim, lá é muito quente, à tarde todo mundo sai para fora e põe as cadeiras e fica conversando. E a gente saía para evangelizar. E as pessoas chamavam para a gente sentar, chamavam os vizinhos, fazia aquela roda e ficava lá conversando e a gente evangelizando o povo. Povo humilde, carente, necessitado. Mas a gente faz isso por amor. O ano passado, lá no Amazonas, numa das cidades ribeirinhas, fizemos um trabalho com a criança. E toda vez que a gente vai também, a gente leva muitas doações. A gente leva kit escolar, kit dentário. Lá é feito o trabalho dentário através do Novo Sorriso do Amazonas. Aí foi feito um trabalho com as crianças. A Alain, esposa da Rojane, que é professor de educação física. Depois a gente distribuiu kits escolares.
com lápis, caderno, uma reguinha de plástico. Eu lembro até hoje que uma criança chegou perto dele, pulando de alegria, deu um abraço. Obrigado, obrigado. Era o meu sonho. Meu sonho era ter uma reguinha, uma régua dessa. Coisa para a gente que é tão banal aqui. Isso faz o coração da gente doer. Porque às vezes a gente tem tanto, meus irmãos, e não aprende a abrir a mão. Medo de faltar. A gente esquece que é um Deus que supre tudo. Um Deus que nós temos, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Já estou salvo, o que importa é eu estando salvo e minha família, então o resto não importa. E Deus não nos salvou para isso. Deus nos salvou para levar outras pessoas a serem salvas. O apóstolo Pedro fala que os anjos queriam essa missão. Os anjos queriam essa missão. Então é um privilégio poder participar da obra do Senhor. Então quando eu oferto, eu tenho que ofertar com amor e com gratidão a Deus, porque é um privilégio de eu poder estar participando da obra dele. Porque Ele me amou, reparto que tenho com os que não tenho nada. Se for para mim ficar aqui falando de muitas viagens missionárias, de necessidades que nós vimos no campo, eu ficaria aqui a noite inteira falando. Mas que o Senhor Jesus Cristo possa despertar nos nossos corações, os batistas brasileiros, este amor. Amor de Deus em cada um. Amor de Deus para cada irmão. Amor de Deus para os lá fora. E para a nossa reflexão, a Vanilda, minha esposa, vai estar declamando uma poesia. Paz e graça, igreja. Eu quero parabenizar a igreja, porque é uma igreja, a gente já percebeu que é uma igreja missionária. Parabéns ao pastor também, o apoio do pastor é extremamente importante. Parabéns à equipe de promoção, a gente já percebeu também o carinho, o capricho de vocês, e que todos possam mesmo se envolver nessa campanha, para a honra e glória do Senhor. A nossa oração é que essa campanha seja uma campanha extraordinária, para a glória do Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós promovemos missões, nós fazemos missões, nós contribuímos, nós oramos, nós levamos o amor de Deus às pessoas. E a poesia que eu vou falar, ela fala exatamente do amor que nós temos que ter para com as pessoas. De Mirtes Matias, arrisque-se a amar. Arrisque-se a amar de corpo inteiro, talento, tempo, dinheiro, sem esperar reciprocidade, um amor de verdade, com risco de ser traído, ver seu intento corrompido, sua intenção deturpada. Arrisque-se a dar o primeiro passo, a dizer o primeiro: olá, como vai você? Como tem passado? E ouvir atentamente. Ou então, não ouvir nada. Que o silêncio e o medo possa ser a reação de muita gente sofrida, a esta altura, cansada de confiar e ser traída. Arrisque-se a dar o primeiro sorriso, o primeiro aceno de mão, se o tempo não der para mais. O importante é nascer no próximo a certeza de que no mundo em que cada um é um mundinho, ainda existe carinho, ainda existe amor, ainda existe alguém que o ama e o vê como gente. Não faça crescer o sentimento de inferioridade
isolamento dos que foram formados fora dos padrões de vida que o mundo aprova. Se para você já é difícil abrir caminhos, encontrar lugar, imagine então para aqueles que pedem apenas a graça de serem tratados como semelhantes. Tenha coragem de envolver-se. Se for preciso, suje as mãos. Cristo é fonte de águas vivas e tem poder para limpá-las e tem poder para livrá-lo de cair na tentação. As agressões de um mundo egoísta, ameaçado e ameaçador. Tenha coragem de envolver-se. Ninguém se arriscou tanto como Jesus. E bem sabemos o que lhe coube, a cruz. E se a ele, ramo verde, fizeram assim, que será dos ramos secos? De você? De mim?